Então, vou começar aqui já me apresentando um pouco para vocês, tá? Para quem está chegando aqui de paraquedas, o meu nome é William e eu sou engenheiro civil. Estou fazendo uma pós-graduação em BIM Manager pelo IMBEC e me formei como engenheiro civil pela UniBH, tá? Eu sou especialista em Revit e ferramentas de modelagem, né? Porque sou apaixonado com essa área de computação gráfica, então tudo que envolve modelagem eu já trabalhei, já desenvolvi alguma coisa, né? Mas eu sou especialista mesmo em Revit, tá? Que é o que eu tenho dedicado aí mais tempo para poder aprender e também a ensinar vocês tudo que eu aprendi, né? A gente está em constante aprendizagem, mas o importante é que essa aprendizagem gradativa a gente vai compartilhando gradativamente com vocês também, tá? Eu estou aprendendo ainda a ensinar, não sei se vocês já repararam aí que eu não tenho assim uma prática muito boa com a parte de ensino, né? Porque ensinar aí não é um dos meus fortes, mas eu estou aprendendo essa arte a cada semana que passa, eu venho aperfeiçoando um pouco mais essa minha metodologia de ensino, né? Mas com o feedback de vocês, com digamos que com essa conversa, né, que a gente está tendo aí mútua pelos grupos, pelo WhatsApp, eu vou entendendo o que vocês precisam para eu poder adaptar também a minha linguagem, a minha metodologia a vocês, beleza? Bom, eu vou contar um pouco de como tudo começou, né? Nem sempre, a quem vê o William, né, engenheiro civil, BIM Manager, já pensa, pô, o cara playboyzinho, riquinho, que mora em BH, na Zona Sul. Não sou essa pessoa, tá? Eu já queria tirar isso da sua mente. O William é um cara órfão, eu não tenho pai nem mãe, pai eu nunca tive praticamente, e mãe eu perdi com 11 anos, quando ela sofreu derrame, né? Então, assim, tudo que eu tive foi na batalha mesmo para poder conseguir. Essa foto aí que está mostrando do lado para vocês é eu que trabalhava como servente, né, de pedreiro. Já comecei o meu primeiro trabalho assim, ganhando mesmo dinheiro, foi como servente de pedreiro e todos esses blocos que você está vendo, areia, tudo que você está vendo aí foi só eu e um pedreiro que construiu, tá? Então, basicamente, todas as massas que foram feitas, todo o apoio, todo o suporte ao pedreiro, quem fez foi eu, tá? Então, assim, essa época eu tinha 13 anos de idade, que foi quando eu comecei a trabalhar e comecei ganhando R$ 100 por mês, sendo que o primeiro mês eu tive que, digamos, trabalhar de graça porque o primeiro mês foi para pagar a bicicleta, que era a condução que eu utilizava para poder ir até o trabalho, né? Então, assim, não foi uma vida fácil que eu tive, isso com 13 anos de idade, e aí com 15 anos, né, isso também foi no interior da Bahia, com 15 anos eu decidi vir para Belo Horizonte, né, para poder trabalhar também, porque lá eu ganhava R$ 100 por um mês e aqui eu ganhava R$ 15 por dia. Então eu decidi vir para cá e comecei a trabalhar com meu padrasto também, de servente de pedreiro, né? Porque era o que eu sabia fazer até então. E gradativamente eu fui estudando, trabalhando, né? Aquele ciclo evolutivo que todos nós passamos, mas para chegar onde eu estou, eu gostaria que vocês não tivesse essa mentalidade minha aí, poxa, o cara tem tudo, ele não precisa de nada. Não, sofri, passei por tantos problemas quanto você aí do outro lado também deve estar passando, né? Porque a vida não é fácil, principalmente aí com esse período de crise, com todos esses problemas, né? Coronavírus, enchente, enfim, todos esses problemas que vão acontecendo aí diariamente. Então, assim, um dos meus principais focos, meus principais objetivos aqui tem sido mais ajudar vocês e consecutivamente buscar também essa reciprocidade, que vocês também venham ajudar outras pessoas dessa mesma forma que eu estou ajudando vocês, tá? A missão da Projetar BIM
não é vender curso, não é curso online, curso presencial, não é vender, tá? A missão é disseminar a metodologia BIM. Por que que eu acredito tanto na metodologia BIM? Porque do jeito que tá, do jeito que estão as coisas, né, a única esperança que a gente tem é a metodologia BIM, não tem outra, e a gente é movido a esperanças, né? Então eu quero capacitar vocês, capacitar profissionais da construção civil para poder aumentar aí o nível dessas construções. Eu não sei se vocês já repararam também, mas eu constantemente eu venho errando aí digamos que, formas de escrever, né? Porque eu não consigo enxergar direito. Um dos problemas também que eu não citei é que eu já fui estrábico, né? Mas hoje eu só tenho um problema de vista nesse olho. Ou seja, como ele era curvado, eu corrigi esteticamente ele, né? Quando eu tinha 21 anos de idade, mas ele continua sem enxergar. Então, às vezes, passa batido assim erros de português, então já peço desculpas para vocês de antemão, né, igual aqui já apareceu e constantemente aparece, então eu já peço desculpas de antemão por esses erros, que na verdade não são erros, tá? Eu gostaria que vocês entendessem isso, que são na verdade falhas, né, de visão, mas enfim, o que a gente tem aí a gente vai tentando melhorar sempre, né? Então, o meu objetivo é fazer com que isso movimente a economia, aumenta a qualidade de vida da população, né, e consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, o principal valor, tudo que me rege, porque a Projetar BIM é o William, né, e o que rege o William é responsabilidade social, justamente por eu ter vindo desse background assim, onde as pessoas tiveram que me ajudar em tudo, né? Por mais que eu diga que com 11 anos eu já estava independente, mas sempre teve alguém que me ajudou em alguma situação, uma família que me acolheu, que me alimentou, que me deu um suporte, que me incentivou, então sempre teve alguém para me ajudar. Por isso eu tenho assim muito forte em mim essa semente de responsabilidade social. Por isso que toda semana eu venho aqui passar para vocês esse conteúdo também esperando que vocês utilizem, né? Façam a utilização de todo esse conhecimento para poder melhorar a vida de outras pessoas. Que seja uma escola que você venha fazer, um aeroporto, um hospital, qualquer coisa que você venha fazer que possa melhorar a vida da pessoa, né, que vai utilizar aquela infraestrutura que você criou, isso aí eu já me sinto satisfeito, tá? Eu não vou medir o meu sucesso por conta financeira que você me dá, até porque o que eu ganho já é o suficiente para me viver, eu não preciso de dinheiro de ninguém, assim, para poder passar o conhecimento que eu tenho. Eu não preciso disso, porém, eu gostaria que vocês repassassem tudo isso que eu ensino, né, para vocês, para outras pessoas também, que utilizassem esse aprendizado na prática e também construísse um mundo melhor e tivesse também esse pensamento, esse mesmo ideal. Se você é esse tipo de pessoa, eu quero que você fique mais próximo de mim, porque realmente o que eu venho fazer nesse mundo é mudar, que seja um pouquinho para melhor, mas só de não deixar ele do jeito que eu encontrei, eu já estou satisfeito. Então, eu sempre coloco as pessoas em primeiro lugar, tá? Eu gostaria de passar isso para vocês e gostaria também de mostrar um videozinho pequeno, tá? Porque a gente pensa assim, BIM isso, BIM aquilo, BIM serve para criar um projeto mais bonito, um projeto mais perfeito e tal, mas será que a gente realmente precisa disso? Porque os projetos que estão sendo criados estão sendo realmente bons o suficiente? Então, assim, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês só para entender, na verdade não é bem um vídeo, tá? É uma reportagem do Tempo que chama Brasil Inacabado, tá? Eu vou deixar esse link lá no grupo do Telegram, onde aqui conta todas as construções, né? Todo o investimento do governo que já foi feito e que foi feito em vão, ou seja, jogou literalmente
toneladas, rios de dinheiro fora. Aqui a gente tem uma pesquisa feita pelo Tribunal de Contas, né, da União, onde aponta que de 38.356 contratos, só em 2018, a auditoria da Corte divulga em maio deste ano e que mostra que os investimentos previstos no total, 14.347 empreendimentos foram abandonados, ou seja, de 38 mil que foram contratados, 14.347 simplesmente não existem, ou existem resquícios, né, ou pelo menos o que poderia ser esse empreendimento, né? Mas foi gasto nessa brincadeira 144,3 bilhões de reais. Então, quando a gente fala assim, eu vou economizar com BIM, na verdade a gente precisa nem economizar com BIM, é só fazer o que tem que ser feito. Porque só assim, só de fazer o que tem que ser feito, já economiza 144,3 bilhões de reais para os cofres públicos, dinheiro esse que poderia estar aí sendo investido em qualquer outra coisa, qualquer outra infraestrutura que realmente desse apoio ao nosso Brasil. Então, eu gostaria de apresentar isso para vocês como uma forma de refletir o nosso papel na sociedade. Eu vou colocar aqui esse vídeo. Dá uma tristeza muito grande de ver que, assim, poderia não estar ajudando só a mim. Tem muitas outras pessoas, às vezes, que estão em situações até piores do que a minha. A creche está aqui praticamente a menos de 500 metros, né, da minha casa. Iria me ajudar e muito, porque eu tenho que sair, em vez de eu sair 5h30 de casa, eu poderia sair 10 para 6, até 5 para 6. Tem que sair meia hora antes para, né, estar por conta da distância. Desespero muito grande de ver que os políticos estão aí, poderia estar fazendo as coisas, né, do jeito que lá podia estar acabadas, várias outras obras que tem na cidade podia estar acabada, e por conta de irresponsabilidade, coisas, né, que eles podiam ter feito, eles não fizeram. Eu dependo muito de um posto de saúde. Eu sou hipertenso, tenho que fazer controle de pressão toda semana, então eu vou lá no outro posto de saúde. Para mim que seria bem mais fácil, entendeu? E o que a gente está sabendo hoje, que essas obras que são construídas, o interesse delas é outro. Não é totalmente atender a população. O interesse deles é arrecadar a verba para ser desviada, sabe lá para onde. Que eles gastou um dinheirão ali, não começou e não terminou, aí a gente acha ruim, né? Que era para os filhos da gente estar estudando ali para não ter que ir para Caraí muito longe. Quando chove, eles não podem, o carro para que não anda. Aí se fosse aqui, era melhor, eles iam a pé, que não era muito longe, ia de bicicleta e passa moto aí, dava para ir de carona. Era muito bom, mas que nem não parou, né? No meio do caminho não fez, não terminou. Através das denúncias, reclamação, que eles mexeram semana passada. Olha lá para você ver, já tá tudo parado de novo. É um caos, viu? A maioria das pessoas, toda vez que vai fazer um exame de fezes, essas coisas aqui, tudo dava xistosa, sabe? Muita tristeza mesmo, né? Mas fazer o quê, né?
passa mandatos próximos, vão esquecendo, não querem concluir obras que outros políticos fizeram, né? E vai ficando aquilo no esquecimento. Eu acho que as pessoas precisam muito dar o grito, as pessoas têm que cobrar. Bom, imagino que tenha dado aí para vocês verem e entenderem, né, a gravidade dessa situação, de realmente o desperdício, o descaso que é feito aí com o nosso dinheiro, né? E a minha intenção aqui é justamente fazer com que isso possa ser amenizado ou até mesmo acabar com esse tipo de situação. Ainda mais agora com a implementação do BIM aí nos setores públicos, né? Eu imagino que isso realmente venha a ser resolvido e solucionado com a metodologia BIM. E para isso vocês podem contar comigo no quesito ajudar vocês a auxiliarem a aprender e a entender todo esse conceito que tem por trás, né? Para eu poder passar isso para vocês, não são pesquisas feitas na internet somente, tá? Apesar de que eu pesquiso sim, vou em sites estrangeiros, como eu aprendi inglês também nessa jornada, eu acabo entendendo aí muitas coisas que são utilizadas fora do Brasil e trazendo aqui para vocês também. Além disso, eu estou fazendo uma pós-graduação, estou formando agora no meio do ano uma pós-graduação pelo IMBEC. Também todo esse gabarito me auxilia, me gabarita, né, a trazer esse conhecimento para vocês, tá? De forma gratuita, eu realmente não cobro nada por esse encontro aqui semanal, para que vocês utilizem de verdade desse conhecimento para poder mudar o seu bairro, a sua cidade, não sei, mudar alguma coisa ao seu redor, tá? Então, esse é um dos principais motivos que eu venho tentando disseminar, né, a metodologia BIM para poder solucionar esse problema. Sozinho eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver nada, então a forma que eu encontrei de tentar solucionar é envolver o Brasil inteiro, todos os profissionais da construção civil nessa empreitada comigo, tá? Bom, hoje é o segundo vídeo aí, se você ainda não viu o primeiro, né, dessa semana BIM Pro, que é uma semana mais densa para pessoas que realmente querem sair de maquetes eletrônicas e entrar na metodologia BIM de fato, né? Porque tem muita gente que fala que faz BIM, mas quando você vai ver, ele só faz uma maquete eletrônica com um software BIM, sendo que a ferramenta tem muito mais a entregar a ele, né? E é isso que eu quero passar para vocês, como absorver todo o potencial que essas ferramentas BIM tem para poder passar para a gente, né? De forma integrada, de forma interoperável, né? Digamos assim, que aí a gente não está falando só de Revit, está falando de outras ferramentas também, que somadas pode dar aí um resultado excelente que a gente espera, beleza? Bom, na última aula eu comecei falando um pouquinho sobre a minha história. Se você não viu, volta lá na primeira aula, né? Na primeira aula da semana, que você vai ver aí, porque aqui eu vou contar um pouquinho que foi depois da minha formação, né? Lá eu contei um pouquinho da minha história desde quando eu comecei, né? Desde quando eu me entendo por gente, mas aqui agora eu já vou na parte de depois que eu formei, ok? Então, beleza. Formei engenheiro civil, 2017, em plena crise, estava assim, ruim para tudo quanto é lado, não era só para construção civil, era para todos os lados, estava realmente um caos. E eu precisava trabalhar, eu precisava entrar em alguma área que fosse da engenharia civil, né? Eu gostaria de ficar na área, porque eu perdi muito tempo da minha vida dando aula, sendo fotógrafo, e isso acabou me deixando de aprender muita coisa na área da engenharia de fato, né? E eu falei, não, agora eu quero realmente seguir essa área. E a única coisa que eu me vejo fazendo, que eu sei, que eu domino fazer atualmente é
ensinar Revit para outras pessoas, né? Criar projetos arquitetônicos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar cursos de Revit dentro da minha própria faculdade, né, que eu tinha formado, eu morava próximo, então eu comecei a dar 1 hora por dia. Por que 1 hora? Porque a grande maioria dos alunos, eles chegavam do trabalho, direto para o trabalho, né, e ficavam esperando lá 1 hora dentro da faculdade. E essa 1 hora era justamente uma hora ociosa que eu poderia passar esse conteúdo para as pessoas, né, e eles terem aí digamos que uma produtividade maior, né, dentro da faculdade, no período letivo aí. E foi assim que eu fiz, eu não tinha muitos custos, né, ou melhor, nenhum custo, porque todo o espaço era fornecido pela própria faculdade. E aí o que eu fiz? Eu criei um panfleto, mostrei tudo que as pessoas iam aprender a fazer, né, que é inclusive esse edifício. Esse edifício, ele inclusive eu disponibilizei posteriormente online para todo mundo. Muitos de vocês já devem ter entrado para ver alguma coisa dessas aulas, né? Inclusive muitos compraram também, eu disponibilizei lá pela Udemy, né? Foi baratinho, foi acho que R$ 20, não sei o que, mas muita gente comprou e no volume eu até tive um retorno bacana. Só que aí depois eu parei de vender ele e comecei só a distribuir gratuitamente, né? E aí as pessoas não tiveram tanto interesse quanto quando era pago, né? Enfim, isso aí a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas o fato é que eu comecei ensinando isso presencialmente dentro da faculdade e aí tinha alguns pré-requisitos, né? Que as pessoas precisavam ter um computador, um mouse e esse computador precisava aceitar o Revit, né? Então eu consegui aí fazer um dinheirinho bom, né? Que inclusive me forneceu a possibilidade de ir para os Estados Unidos, né? E essa foi uma outra etapa. Esse aqui foi os primeiros alunos que eu tive. Deixa eu mostrar para vocês. A primeira turma, né, que eu formei, eu dava esse certificado, né? Então teve arquitetos e engenheiros aí que aprenderam a desenvolver aquele modelo dentro do Revit, né? E aí com esse montante eu consegui juntar um dinheiro e ir para os Estados Unidos, porque eu estava disposto a ganhar minha vida lá fora, porque eu realmente via muito que o Brasil meio que limitava o meu potencial, né? Eu imaginava isso, que lá fora eu conseguiria evoluir muito mais. E aí eu fui lá para fora, fui para os Estados Unidos, né? Especificamente em Bridgeport, que fica em Connecticut. E lá eu comecei a trabalhar no mesmo dia que eu cheguei. Lá a mão de obra é tão necessária, mas tão necessária, que no mesmo dia que eu cheguei lá, já tinha uma pessoa para me dar serviço, eu já comecei a trabalhar. Só que os serviços que tem lá, obviamente, não são os serviços que eu poderia fazer aqui, né? Que era de engenharia civil e tudo mais. Na época, eu trabalhava como cleaner, né? Depois eu consegui mais trabalho, consegui trabalhar também como landscape e eu sei que com 15 dias eu comprei um carro lá dentro dos Estados Unidos. E aí, com a minha carteira do Brasil, eu poderia dirigir lá e isso me possibilitou ir até os trabalhos e aí eu poderia escolher em qual área que eu ia trabalhar. Eu gostava mais de landscape cleaner porque eram serviços assim, entre aspas, mais leves, né? Porque não tem serviço leve, mas era o que exigia menos esforço físico. E aí eu trabalhava 18 horas por dia. Por que eu escolhi para exigir menos esforço físico? Por causa da minha capacidade? Não, é porque realmente com menos esforço físico eu conseguia trabalhar mais. E aí eu conseguia 18 horas por dia. Ganhava aí cerca de $4.000, o que atualmente é R$ 16.000, né? Se a gente for colocar o dólar atual, mais de 16 mil inclusive, né? Porém, R$ 16.000 estava assim, dando para me viver tranquilo nos Estados Unidos, onde a comida é $1, onde a roupa é barata, onde tudo é barato, né?
de menos a moradia, mas estava perfeito. Aí você me pergunta, William, você estava no país de primeiro mundo, é o que muitas pessoas me perguntou, né? País de primeiro mundo, ganhando bem, por que você veio voltar para o Brasil? Porque uma vez que você não tem dinheiro, tudo que você quer é dinheiro. É igual respiração, quando você não tem ar, tudo que você quer é ar. Só que quando você tem ar, você passa a querer outras coisas, você passa a ter outros objetivos de vida. E aí eu não estava me sentindo satisfeito. Estava com dinheiro realmente, vim para o Brasil com um dinheiro até bacana, né? Porém, eu não estava satisfeito porque o ar já não era um problema para mim mais, né? Fazendo uma analogia. Voltei para o Brasil, decidi, fiquei lá só o período de turista mesmo, durante 6 meses, e voltei para o Brasil. Por quê? Para poder cumprir um objetivo de vida. Esse aí do lado sou eu tinha um olho torto assim mesmo, usava óculos fundo de garrafa, e assim, eu voltei lá atrás, né? Pensei, poxa, aquele William lá, o que que ele faria? Ele realmente queria só ganhar dinheiro, só juntar para depois morrer aí numa atividade ou qualquer outra coisa e não deixar nenhum legado? É isso que ele queria? Qual que é o objetivo de vida? Bom, e aí depois de refletir, né, eu queria qualidade de vida, porque para mim isso vale mais que qualquer moeda, né? Eu queria também fazer parte da solução do Brasil, porque eu sei que realmente o Brasil tem muitos problemas, mas menos do que os Estados Unidos, né? Porém, é onde tem problema que a gente precisa ir. A gente, como engenheiro, precisa estar para poder resolver, solucionar aqueles problemas, né? E aí, nessa época, foi em 2018, surgiu o decreto BIM, né? E como eu já sabia, eu já tinha conhecimento de Revit e eu vi que o governo estava influenciando a gente a entrar nessa área, né? Aí o que eu fiz? Eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi investir na pós-graduação e comecei lá atrás a fazer a pós-graduação de BIM Manager, né? Investi porque eu vi que realmente isso iria ter um futuro. E aí, poxa, abri mão de tudo, veio para cá investir, e aí, como é que você está? Você está ganhando bem? Você está vivendo bem? Bom, e uma frase que eu tenho muito para mim é o seguinte: não é sobre ter uma profissão que a sociedade valoriza, ou seja, não é sobre ganhar dinheiro, né? Mas sim sobre dar valor à sociedade através da sua profissão. Então, se você está em busca só de dinheiro, não, eu quero dinheiro, beleza, vai chegar um momento, pode ter certeza que de tanto você buscar, você vai ter muito dinheiro. Porém, depois que você tiver, qual que vai ser o seu objetivo de vida? Você simplesmente vai largar tudo? Porque muita gente se suicida por causa disso, porque não tem um objetivo maior de vida. E aí, esse é o meu objetivo maior de vida, é ajudar a sociedade realmente a melhorar ela de alguma forma, né? E deixar o país melhor do que eu encontrei. Igual que eu já disse anteriormente, né? O objetivo continua sendo o mesmo, só mudou aí as palavras. Então, eu gostaria de que pessoas que tivessem esse mesmo pensamento que eu, que realmente me seguisse, que pessoas que só estão interessadas em dinheiro, só estão querendo moeda de troca, só está querendo aproveitar, absorver, sugar o outro, cara, não precisa me seguir não, porque realmente pessoas desse tipo não têm a agregar ao mundo, e se não tem a agregar ao mundo, não tem a me agregar. Uma coisa que surgiu como dúvida aí entre as pessoas que viu o meu vídeo 1, né, a live de BEP, eu comecei a contar a minha história e contando como que eu trabalhei lá na Bahia, né, como servente de pedreiro, que foi quando eu comecei, porém eu não contei a história anterior. E agora eu vou contar para vocês a história anterior de quando eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro atrás, né? Porque eu não nasci na Bahia, eu não sou baiano, né? Toda a minha família é baiana, por parte de mãe, mas eu não sou, eu nasci aqui em Belo Horizonte. Eu e meus 3 irmãos, né? Nós éramos 4, eu e meus 3 irmãos nascemos aqui. Inclusive essa foto tá eu sou esse maiorzinho aí de calça jeans, e esse outro é o meu irmão Pedro, tá? Bom,
eu, infelizmente, perdi os meus irmãos para as drogas, né? O Pedro, por exemplo, o Paulo também, porque nessa época que eu morava aqui e fui para Bahia, quem foi para Bahia foi somente eu e minha irmã, né? O Pedro e o Paulo, eles ficaram aqui em Belo Horizonte e como meu padrasto passava o dia inteiro trabalhando e eles não gostavam muito de estudar, né? Acabou se envolvendo, né, com a criminalidade e com amizades ruins que levaram eles para o mau caminho e o destino vocês já sabem, né? Infelizmente, eles faleceram aí antes mesmo de completar 18 anos. Primeiro foi um, 2 anos depois foi o outro, mas foi um baque bem grande aí que eu sofri. Nessa época, eu e minha irmã fomos morar com a minha avó, né? Junto com a minha mãe também, porque ela cuidava da minha mãe nessa época. Minha mãe sofreu um derrame e ficou totalmente dependente na cama durante 7 anos. E aí a gente foi cuidar dela, né? Lá no interior, que foi um interior bem assim, distante mesmo, onde que não havia nem luz e nem água. Só para vocês terem uma noção, nem luz, água havia, né? Mas não encanada no caso. Só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui uma imagem de uma foto da minha irmã, mas essa é a foto da minha irmã e assim, eu morava nessa época com ela, né? Nessa mesma casa e isso que vocês estão vendo aqui é um riozinho onde a gente tomava banho e esse mato que ela está do lado, esse laguinho que vocês estão vendo, esse riozinho, era o chuveiro da gente, né? Nós tomávamos banho nesse chuveiro, lavava vasilha, lavava roupa, inclusive tem até uma tábua ali onde a gente usava para esfregar as roupas. Esse mato aí era o nosso banheiro, né? O vaso, então é bem assim, bem simples esse nosso período infantil. Nessa época minha irmã tinha uns 5 anos de idade, 6 mais ou menos, e assim, essa época, para eu poder chegar até a escola mais próxima, né? Porque nessa época eu ainda estava estudando, eu estava fazendo a 6ª série, eu demorava 2 horas. E o pior não é nem andar 2 horas. Andar 2 horas é tranquilo. O pior é ter que passar entre os bois e as vacas, né? Que tinham vacas paridas lá, que são extremamente valentes para poder chegar na escola, né? Eu morria de medo de uma vaca avançar e me machucar lá no meio da estrada, e às vezes eu tinha que dar voltas para poder não passar perto dessas vacas. Então, assim, era difícil só para poder chegar na escola. Eu saía de casa 10h30, chegava lá 12h30, um riozinho que tinha lá perto também, eu limpava meus pés, né, e dava um grau lá para poder ficar apresentável na escola, e a escola não era bem uma escola, né? Na verdade era um cômodo de pau a pique, de aproximadamente uns 4x4, né? Que tinha 20 alunos, também de pessoas na mesma situação, né? Que viviam na comunidade ao redor e iam próximo lá da escola, cerca de 20 alunos mais ou menos. E aí, para comprar o meu material nessa época, quando eu estudava, eu tive que trabalhar arrancando canela de urubu mesmo, que é tipo uns matos que dá no meio desse pasto dos bois, né? Uns matos que prejudica, e eu tinha que ir lá e arrancar, ganhava R$5 por dia, durante 5 dias eu consegui juntar aí os R$25 para comprar o material de escola. E mesmo assim eu sou muito grato por ter vivido tudo isso, porque hoje eu sou quem eu sou e eu dou valor às coisas que eu tenho justamente por causa dessas coisas que eu vivi. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque é bem provável que vocês estão passando dificuldade agora, ainda mais com a situação, né, com a crise financeira, as coisas como estão, a grande maioria dos engenheiros sem oportunidade de atuar na área, né, estão tendo que migrar para outras áreas e infelizmente não é fácil. Não é fácil entrar na área de engenharia, não é. E aí você vai pelo mais cômodo, que é o quê? Fazer outras atividades, né? Outras atividades que têm um retorno mais garantido, porém é inferior, e aí acaba que aquele tempo todo que você gastou na engenharia, 6 anos, 7 anos para poder formar, acaba ficando desperdiçado porque você não teve a coragem, a ousadia de realmente bater de frente e se esforçar e pelejar e dobrar a noite e estudar
passar do tempo, né, de dormir, fazer isso várias vezes durante o dia para poder ter uma situação melhor. Então, por que eu estou contando essa minha história para vocês? Para que vocês criam coragem, né, se encorajam para poder também... eu sei que não é fácil adotar BIM, adotar Revit, estudar, aprender essas coisas, que você trabalha o dia inteiro, que estuda o dia inteiro, mas são desculpas que você dá para você mesmo. O que você pode fazer além disso? Eu também sempre trabalhei, eu também sempre estudei, e mesmo assim eu fui lá e consegui aprender Revit, sem ter família para me bancar, sem ter ninguém para me bancar. Fui lá, aprendi Revit, fui lá, aprendi BIM. Agora, qual que é a desculpa que você tem para dar para você mesmo para poder não colocar em prática essas coisas que eu estou te ensinando aqui? É porque você não tem dinheiro? Eu estou ensinando de graça. Então, assim, é só para ter uma reflexão mesmo, para poder criar motivação para vocês agirem, tá? É meio que um tapinha de luva nas costas de vocês aí, para que realmente a gente possa, porque não adianta eu vir aqui passar todo o conteúdo do mundo para você, mais rico, dar as ferramentas para vocês, se vocês não tiverem motivação de usar. Aí acaba ficando tudo no mesmo lugar. Então, isso é uma colher de motivação que eu estou dando para vocês, tá? Encontre aí na minha história uma inspiração e faça aí a sua história, construa aí a sua história para que a gente possa junto construir um mundo melhor, beleza?